João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora vamos ao Catecismo de Heidelberg. Quem está com o Catecismo em mãos, domingo 20. Domingo 20 inicia o ensino sobre a terceira parte do credo apostólico. Nós estamos aprendendo as doutrinas bíblicas por meio do credo apostólico. Já ouvimos pregações sobre a primeira parte do credo, Deus Pai e a obra da criação. Ouvimos depois várias pregações sobre a obra do Filho e a salvação. E agora nós vamos iniciar uma série de pregações nos domingos pela manhã, expondo a doutrina do Espírito Santo e da sua obra. Então, no domingo 20, pergunta e resposta 53, nós lemos: o que você crê sobre o Espírito Santo? Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim, para pela verdadeira fé me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo
para sempre. Nós vamos usar especialmente os primeiros 15 versículos, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, e eu vou somente resumir essa parte final, que é a apresentação do Evangelho. Isso fica para um outro momento, mas vamos tirar algumas lições sobre o ensino que Jesus está comunicando a Nicodemos acerca do novo nascimento. Vamos orar e pedir a ajuda do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos agradecidos, porque estamos aqui e podemos ouvir a Tua palavra e meditar nela, nesse ambiente celestial que é o culto, nesse momento incomparável da nossa semana e nessa reunião incomum do povo de Deus. Porque enquanto durante a semana as lâmpadas que aqui se juntaram estiveram dispersas e na sua pouca luz procuraram iluminar esse mundo de trevas, o Senhor providenciou um momento na semana quando essas lamparinas se reúnem, de modo que o mundo não pode ignorá-la, porque juntas essa luz manifesta com muito mais força na proclamação do Evangelho da salvação de Jesus Cristo, mas também na condenação das obras más desse mundo. Por isso mesmo o mundo odeia o Senhor e odeia a sua igreja, e por isso mesmo o mundo de tudo faz para que essas lamparinas não se juntem, a fim de condenar as suas obras más. E tudo faz também para que, mantendo as lamparinas afastadas umas das outras, possam perder o seu brilho e se apagar. Mas nós te imploramos, Senhor, que o Senhor tenha cuidado de nós, tenha cuidado da sua igreja espalhada, e não nos tire esse dom precioso que é o santo culto do Senhor. Por isso também te pedimos, te suplicamos, que agora aqui congregado e em todos os lugares, no Brasil e no mundo, onde as igrejas de Jesus Cristo, nesse começo de domingo, estão se reunindo para dar louvores a Deus e para ser instruídos pelo Senhor, e para manifestar a glória do Senhor sobre esse mundo, possa ser preservadas. Não nos tira esse momento precioso e faz com que agora, ao ouvir a Tua palavra, o nosso coração possa estremecer de temor a Deus, mas também de alegria e de gratidão pela promessa do Evangelho que chega até nós na pregação da Tua palavra. Abençoa o Teu servo que vai pregar o Evangelho. Também abençoa os ministros fiéis de Jesus Cristo que, espalhados pelos púlpitos de nosso país e pelo mundo todo, estão invocando o nome do Senhor e proclamando as suas verdades. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no ano passado, quando nós chegamos nesse ponto, no domingo 20, para pregar sobre o Espírito Santo, então, não sei quantos se recordam, mas naquele momento nós ouvimos uma pregação que focou particularmente na divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus juntamente com o Pai e com o Filho. E podemos ouvir naquele momento a luta da igreja para manter essa doutrina, porque desde o princípio a igreja cristã sofreu com ataques à doutrina da Trindade e, consequentemente, da divindade do Espírito Santo. E a igreja tanto lutou para preservar essa doutrina e para fazer com que, pela graça de Deus, essa doutrina chegasse até nós intacta e preservadas nos símbolos de fé da igreja cristã, por exemplo, no credo apostólico que nós estamos tratando nesse momento. Então, a pregação de hoje vai avançar um pouco mais agora para falar um pouco sobre a obra do Deus Espírito Santo no coração de pecador, promovendo a conversão de pecadores, a obra da regeneração.
Se você notou uma frase bem particular no catecismo, quando ele está respondendo aqui na segunda confissão da fé, diz: creio que ele, o Espírito Santo, foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participantes de Cristo e de todos os seus benefícios. Mais para frente, no próximo domingo, domingo 21, vai falar sobre ele foi dado a mim para, pela verdadeira fé, nos tornar participantes de Cristo e de todos os seus dons. E então, naquele momento, nós vamos aprender sobre os benefícios particulares dessa união com Cristo e também as nossas responsabilidades como membros do corpo de Cristo. Agora a gente vai focar nessa frase aqui, ó, me torna participante de todos os seus benefícios. Então é a obra do Espírito Santo, particularmente unindo pecadores com Cristo. Então isso é o que nós veremos a partir de João capítulo 3. João usa a expressão então novo nascimento para falar sobre a obra da regeneração que une pecadores com Deus. O apóstolo Paulo vai usar mais a expressão em, você vai ler muito isso nas cartas paulinas, em Cristo, com Cristo. Então Paulo fala em termos de uma ligação, de uma união, usando essa expressão, essa pequena palavrinha em, com, por, e enquanto que João fala sobre o novo nascimento. João começa o capítulo 3, nos contando que havia um homem em Israel, na nação judaica, que era um dos fariseus. Os fariseus, já tenho mencionado, é aquele grupo de religiosos em Israel mais influente quando o assunto era assunto religioso, tanto o ensino da doutrina como o estabelecimento das práticas religiosas em Israel. Mas existiam outros grupos, os saduceus mais ligados com a política, os essênios mais separatistas, mais isolados, os zelotes, que eram os revoltosos. Então tinham vários grupos em Israel, e os fariseus eram aqueles conhecidos como os doutores da lei, aqueles que ensinavam, que davam o significado da lei à nação de Israel. Então, como um fariseu e também como um representante da liderança de Israel, Nicodemos já tinha conhecimento de Jesus, ele já havia ouvido sobre Jesus, talvez até ele já tivesse presenciado, porque ele chega a mencionar sobre os sinais que Jesus vinha fazendo. Então, Nicodemos, ele se mostra muito interessado em conhecer Jesus. E a gente viu que teve outros personagens também que também teve essa curiosidade de conhecer quem é Jesus. Por exemplo, Herodes, fala sobre isso. Nicodemos, ele interessado em conhecer quem é Jesus, apesar da hostilidade que ele sofreria se fosse descoberto conversando com Jesus, porque ele era um dos líderes de Israel e que fazia forte oposição a Jesus e ao seu ensino. Mas ele rompe com esse receio e vai procurar Jesus, mas por segurança ele ainda faz isso de noite, no escondidinho da noite. Quando nós examinamos a conversa de Jesus com Nicodemos, já a partir dessa segunda parte do versículo 2, quando Nicodemos pergunta a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E então Jesus passa a confrontar o pensamento de Nicodemos em relação à verdade de Deus revelada na sua palavra. Uma coisa que a gente deve ter cuidado, e eu digo isso porque a gente lê sobre isso em artigos, talvez pregações e outras coisas, que às vezes a conversa de Jesus com Nicodemos é usada como um modelo, como um padrão
para lidar com outras pessoas, seja mesmo no ambiente cristão ou no ambiente descrente, como se essa conversa fosse um modelo que nós deveríamos usar nas conversas com essas pessoas, confrontando eles com a verdade de Deus. A razão por que não podemos fazer isso, usar essa conversa como modelo, é que nós somos diferentes de Jesus. Jesus, quando começa a conversa com Nicodemos, Jesus conhece o coração de Nicodemos. E as coisas que ele fala porque ele conhece o coração de Nicodemos, então ele vai lá no íntimo do coração de Nicodemos e confronta com as coisas e os pensamentos que Nicodemos tinha. Nós não podemos sondar o coração de ninguém. Nem como pastor, eu posso sondar o coração das ovelhas de Cristo, e nem posso sondar o coração dos incrédulos que estão lá fora. Nós sabemos com certeza que, sendo incrédulos, o seu coração não é regenerado, mas nós não sabemos o que acontece dentro daquele coração. Nicodemos procurou Jesus para uma conversa, mas ele não fez isso porque ele tinha fé. Jesus vai revelar isso aqui. Jesus deixa claro, não é porque ele tem fé em Jesus Cristo. Nicodemos procura Jesus porque ele quer explorar o conhecimento de Jesus como um mestre conhecido em Israel. E é muito interessante a maneira como Nicodemos se dirige a Jesus aqui. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Essa tradução aqui também pode ser: sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Isso é interessante porque já no começo dessa conversa, claramente, Nicodemos estabelece os termos dessa conversa, porque ele não reconhece Jesus como o mestre de Israel, mas como um mestre em Israel, dentre os quais ele também era um. Nicodemos também era fariseu, também era príncipe em Israel. E Jesus mesmo vai dizer mais adiante, vai censurar, dizendo: tu és mestre em Israel e não sabe? Então, Nicodemos tenta estabelecer essa conversa com Jesus no nível aqui de igual para igual. Diz aí, de mestre para mestre. A gente vê que essa ousadia não ficou com Nicodemos, não. A gente vê muitos ditos apóstolos hoje em dia que ousadamente falam, às vezes, como se estivesse conversando com Jesus de igual para igual aqui. Mas diz aí, Jesus, ou até com Paulo, né? Diz aí, Paulo. De apóstolo para apóstolo, diz aí. E teve um que chegou a dizer que estava no banheiro fazendo a barba quando Jesus veio para conversar com ele. Ele deve ser muito especial. Jesus não é um igual. Jesus é Deus. Jesus, então, conhecendo o coração de Nicodemos, ele confronta Nicodemos e a sua posição como mestre da lei, como aqueles que dominavam o entendimento do Antigo Testamento. No versículo 3, então, Jesus confrontou. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para nós hoje, isso parece um ensino de criança, né? Porque a gente já sabe o que significa isso. E se nascer de novo, é nascer de Deus. Mas Jesus humilha Nicodemos aqui, porque um doutor da lei não sabia responder uma coisa que hoje, como o próprio João vai nos ensinar mais adiante, vai dizer que nós temos o Espírito de Cristo e não precisamos aprender nada. Quando João fala isso, não é que a gente não precisa conhecer as doutrinas bíblicas, é que nós já aprendemos essencialmente a verdade do Evangelho na salvação. Os Nicodemos não tinha isso. Ele não tinha esse conhecimento salvador. Jesus então tira Nicodemos da sua posição de mestre e coloca ele na posição de inferior. Nem vou dizer agora discípulo, porque acho que o trabalho está só começando a acontecer. Mas pelo menos ele
Jesus está ajudando ele a descer do pedestalzinho que ele está e então ficar numa posição de ouvir o que o verdadeiro mestre tem a ensinar. Então Jesus confronta o entendimento de Nicodemos e a sua posição como mestre, mas ao mesmo tempo Jesus está se revelando com essas palavras. Jesus começa a se revelar a Nicodemos como o verdadeiro mestre, como o mestre de Israel. E ele vai mostrar mais ainda sobre isso. Mas Nicodemos ainda está no comecinho desse processo, e podemos ver na reação dele a esse questionamento de Jesus, que ele realmente ignorava esse ensino. O ensino de um novo nascimento, da necessidade de um novo nascimento, que o Espírito Santo vai realizar. Não. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eu sei que algumas pessoas falam que Nicodemos aqui está só desconversando, porque assim, é um absurdo que achar que pode voltar para o ventre materno. É claro que ele não acreditava que podia voltar no ventre materno, mas essa expressão era para mostrar que ele ignorava completamente o que Jesus realmente estava querendo dizer. Que ensino é esse? Ele ignorava por completo. A única coisa que ele conhecia era o nascimento natural. Mas então, voltar para nascer de novo? Isso não fazia sentido. Mas esse ensino que Jesus coloca nas palavras do versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, era precisamente o ensino que João Batista já vinha ensinando. João Batista vinha falando sobre a necessidade de arrependimento, e João Batista falou isso por meio de chamar as pessoas ao Jordão para passarem pelas águas. A água, então, como um sinal de arrependimento e de fé. Capítulo 3 de Mateus, versículos 2, 8 e 11, você vai ler sobre o conteúdo da mensagem de João Batista, que incluía o arrependimento. Nós devemos também nos lembrar que, enquanto João estava batizando no Rio Jordão, e multidões de multidões estavam vindo para João Batista para batizar, o texto não diz que ele estava usando os discípulos deles, mas que ele mesmo estava batizando, e batizar um por um, mergulhando na água, milhares e milhares de pessoas, eu vou dizer, é um pouco difícil. Então parece realmente mais plausível que João estava usando a abundância de água para rapidamente batizar pessoas, e talvez até várias vezes, porque eram cidades e cidades inteiras que estavam vindo ao Jordão para ser batizado por Jesus. E também lá no capítulo 3 de Mateus, nós vamos aprender que os fariseus, muitos fariseus estavam lá também, observando João Batista batizar. Não porque eles acreditassem que João Batista era um profeta, nem que acreditassem na mensagem que João Batista estava pregando. Eles não achavam que precisavam se arrepender. Eles eram filhos de Abraão. E por isso mesmo, João vai dizer no versículo 8, lá no capítulo 3, vocês não precisam de arrependimento não, vocês já são arrependidos, então mostrem frutos desse arrependimento. Porque a rejeição a João como profeta e a sua mensagem era uma prova de que eles não eram salvos. E o que Nicodemos está fazendo aqui é refletindo o mesmo pensamento, o mesmo endurecimento da doutrina que os fariseus mostraram para João Batista. O texto não menciona se ele era um dos que estavam lá, mas ele era fariseu. E essa era a posição dos fariseus contra João Batista e contra a doutrina que ele estava pregando. Nicodemos, assim como o restante dos fariseus e mestres em Israel, se achavam justos diante de Deus com base na obediência externa à lei. Todo o ensino dos fariseus era um ensino
que se baseava numa observação superficial dos mandamentos de Deus. E como justo diante de Deus, não necessitava de arrependimento. Isso é o pensamento de Nicodemos quando ele chega para conversar com Jesus. Ele não chega por causa de uma fé no coração, de reconhecer seus pecados, de buscar arrependimento, mas ele chega porque ele está interessado em conversar com Jesus e aprender mais com esse que todo mundo diz que é o grande mestre em Israel. Mas Jesus é muito diferente de nós. Às vezes, quando a gente está lidando com pessoas, que pessoas reagem com desprezo à mensagem, às vezes a gente perde até a paciência, né? Mas Jesus não. Jesus mostrou lá com a mulher samaritana, no poço de Jacó, quando Jesus começa a ensinar, ela começa mostrando uma ignorância. Depois, quando Jesus confronta ela com uma realidade, ela percebe, quando Jesus disse, você realmente teve 6 maridos, mas o que você tem não é seu marido, 5 maridos, né? Aí ela, mestre, os nossos pais dizem que é em Jerusalém que adora a Deus. Ela rapidamente dá um jeitinho de, é melhor não continuar falando sobre isso. Se fosse a gente, diria assim, não fuja tão fácil assim não da conversa não, vem cá. Mas Jesus realmente ele é amoroso, paciente e sábio. E naquele momento você percebe que ele realmente vai na direção que a mulher está levando para o templo. Tá bom, então eu vou com você para o templo. E então, a partir do templo, ele ensina mais sobre o seu papel como Messias. Ele também faz isso com Nicodemos aqui. Ele não tenta confrontar Nicodemos e a sua ignorância, tentando humilhar Nicodemos para mostrar que ele é um mestre e que você é um mestrezinho, nem para tentar convencer simplesmente Nicodemos sobre o ensino que ele está trazendo. Jesus não é aqui um mestre preocupado com o intelectualismo, de ganhar um debate e de convencer alguém de suas posições. O propósito de Jesus aqui é ganhar Nicodemos. O propósito de Jesus é conduzir Nicodemos por dentro da palavra de Deus que ele ignorava como mestre em Israel. É como se Jesus estivesse pegando na mão de Nicodemos e estivesse andando com Nicodemos por dentro da palavra de Deus. O assunto que Jesus está trazendo para Nicodemos, o assunto do novo nascimento, não é uma novidade, não era uma novidade, não era uma invenção de Jesus, era o ensino da palavra de Deus. Nicodemos devia saber disso, ele era mestre. E então Jesus fala mais nos versículos seguintes, versículos 5 a 7, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não te admires que eu te diga, importa nascer de novo. E citando as profecias do Antigo Testamento, vamos ler primeiro aqui, depois vamos para alguns textos nos profetas, os versículos seguintes. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos agora para Jeremias capítulo 31. Versículo 31 a 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais
cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora vamos adiantar um pouquinho para Ezequiel, capítulo 36. Essa passagem que provavelmente é a passagem que o eunuco tem em mente também quando cita lá, além de Isaías, sobre a água, que ele aponta na hora do batismo lá. Versículo 25, poderia ler um pouco antes, mas o 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Ainda um pouco mais adiante, Joel, depois de Daniel, Oséias. Capítulo 2, versículo 28 a 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Provavelmente vocês já reconheceram esse texto aqui como o texto que Pedro cita lá em Pentecostes, Atos 2. Próximo domingo é domingo de Pentecostes, certo? E nós ouviremos naquele momento à noite uma pregação sobre Pentecostes. Pentecostes marca o 50º dia depois da ressurreição de Cristo. Então, passados 50 dias, então Jesus derramou o Espírito Santo, como nós lemos aqui. Mais uma vez, podemos ver como esse derramar do Espírito Santo combina também com o derramar da água no batismo. Então, voltando para João, capítulo 3. Jesus ensina a Nicodemos a necessidade do novo nascimento, ensina sobre o nascer da água e do Espírito, claramente para Nicodemos, como um fariseu, que era oposição a João Batista e ao ensino de João Batista. As palavras de Jesus aqui falavam diretamente a ele sobre o batismo de João, que eles negavam. E até quando foram confrontar Jesus, Jesus fez essa confrontação em outro momento com eles, porque eles não criam no profeta João, nem no ensino de João, mas eles temiam o povo, por isso eles não impediram João Batista de fazer isso. E Jesus confrontou eles com isso, se eles acreditavam que o batismo de João vinha do céu. E eles silenciaram justamente porque eles não criam, mas não podiam falar, porque temiam o povo. Jesus mais uma vez está confrontando aqui Nicodemos com o ensino de arrependimento ligado com o batismo de João, com o batismo com água. A água do batismo apontava para o ensino do novo nascimento e para a obra do Espírito Santo no coração de pecadores. Assim como aqueles líderes de Israel que iam até João
e viam João batizando com água. Eles entenderam que o batismo era um sinal da mensagem que João estava pregando, a mensagem de arrependimento. Mas apesar disso, rejeitaram João e o seu ensino. Na verdade, essa rejeição do ensino de João Batista acerca da necessidade do arrependimento é uma consequência de um abandono sistemático e já a essa altura generalizado e até deliberado do ensino do Antigo Testamento, que já vinha desde o Antigo Testamento, que a salvação não é meramente uma observação aos preceitos externos da lei. A salvação é fruto da obra de Deus no coração de pecadores, convertendo pecadores. Os fariseus tinham perdido esse ensino. E ficaram com a superficialidade da lei e acrescentaram à superficialidade da lei as suas próprias normas, regras, costumes, tradições. Os fariseus, e Jesus confronta isso também em outros momentos, acreditavam que quem precisava de arrependimento eram as prostitutas, eram os cobradores de impostos e outras categorias em Israel que, pela natureza dos seus trabalhos, não estavam frequentes nas cerimônias do templo e não assumiam do jeito que eles queriam os compromissos com as cerimônias. Por exemplo, os pastores de rebanho que viviam lá no campo isolado, também muitas vezes era marginalizados pelos fariseus. Mas eles não achavam que eles precisavam disso. Eles eram os modelos, os exemplos. Eles observavam todos os preceitos da lei. Olha para aquele jovem rico, isso eu tenho guardado desde a minha infância. Mas, mais uma vez, o que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui é que não importa se alguém está lutando, se esforçando para observar os preceitos externos da lei, nem se entende a lei, que não era o caso nem de Nicodemos, que ele está mostrando que não entendia. Mas o Senhor claramente mostra: salvação é obra do Espírito Santo no coração de pecadores. Não é fruto de intelectualismo, não é fruto de esforço e de zelo para ficar observando os preceitos da lei numa tentativa desesperada de agradar a Deus. Salvação, regeneração, novo nascimento é obra do Espírito Santo. Então, esse Espírito que o Catecismo está dizendo, é ele que nos une a Cristo e nos torna participante dos seus benefícios, a salvação e todos os frutos que decorrem da salvação. Jesus então contrastou a devoção externa à lei, que era adotado por Nicodemos e também pela maioria da liderança de Israel, com essa obra do Espírito Santo. Versículos 7 e 8, né? Não te admires eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Porque no modo de viver, na religião dos fariseus, tudo era visível. Você era julgado, crente ou descrente, com base naquilo que você estava fazendo, naquilo que eles podiam ver, naquilo que podia ser testemunhado. Jesus confronta esse ensino, mais uma vez, para mostrar que a obra da salvação, nós aprenderemos que ela vai se manifestar externamente, sim, como frutos da salvação. Mas é no coração do pecador que ela acontece. É obra do Espírito Santo, não do homem. É como o vento que sopra, que age misteriosamente. Ninguém vê, mas percebe os resultados. Porque o balançar da folha da árvore é o resultado da ação do vento. Então, quando nós vemos o balançar da árvore, nós lembramos do vento. O vento está atuando. E talvez isso já está acontecendo com Nicodemos, embora a gente não está vendo não, hein?
Mas é possível que já esteja. Jesus com certeza já sabe. Nós ainda não sabemos. Mas parece que o vento já está soprando em Nicodemos. Jesus, então, no versículo 9 e 10, diz claramente: você precisa disso. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não aprendeste essas coisas? Ignorava. Ele mesmo não conhecia o que é isso. Nunca tinha provado. Precisava. Ele mesmo, mestre em Israel, precisava conhecer isso e provar essa obra do Espírito Santo. E para provar essa obra do Espírito Santo, não é preciso mistérios profundos. Não é preciso entrar numa repetição de ações religiosas com vistas a descobrir as coisas mais espirituais e escondidas. De jeito nenhum, Jesus não está dizendo isso não. Ele está dizendo que, de um lado, essa obra de fato acontece no coração do pecador, mas isso não é fruto do esforço humano. É obra do Espírito Santo. O que Jesus diz realmente é uma vergonha para Nicodemos e para muitos cristãos que manuseiam a Bíblia, que leem a Bíblia, que às vezes acham que entendem a Bíblia, mas estão ignorando as coisas fundamentais que a palavra de Deus ensina. Jesus não falou com Nicodemos sobre mistérios profundos, mas sobre coisas conhecidas. Versículos 11 e 12. Em verdade, te digo, que nós dizemos... Quando Jesus diz nós, está falando sobre a mensagem que está sendo pregada. Não só ele não, os apóstolos também, os discípulos também, os profetas também. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Por onde? Pela palavra. Tudo que Jesus está dizendo aqui é repetindo o que estava escrito. Jesus está citando Ezequiel, Jesus está citando Jeremias, Jesus está citando Joel. Você não precisa mistério. A Escritura. O ensino da palavra de Deus, que já era conhecido dos homens. O ensino que já estava na terra. Não era um ensino celestial. Não era um ensino de anjos misteriosos. Era um ensino conhecido e testificado aqui. Mas apesar disso, as pessoas não aceitavam. O próprio Nicodemos não aceitava. Jesus mostra no versículo 13 que ele estava em condição de falar de coisas espirituais. Ele estava. Porque veja o que ele diz no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aquele que estava na terra com Nicodemos era Deus, que preenchia os céus e que, portanto, podia falar para Nicodemos de coisas celestiais. Mas ele diz: você não entende das coisas terrenas que eu estou dizendo. Essas coisas terrenas aqui é referência ao que já era conhecido, está na lei, que podia ser lido e compreendido. Nem isso você entende. Como você vai entender se eu falar das coisas espirituais? Então, os versículos finais, do 14 até o 21, Jesus faz o que Paulo vai fazer mais adiante para os discípulos de João Batista lá em Éfeso, quando ele se reúne com os discípulos e pergunta: vocês já conhecem o Espírito Santo? Nem sabemos que haja Espírito Santo. Então, Paulo prega Jesus para eles e depois batiza-os em nome de Jesus. Aqui é semelhante, porque o que Jesus está fazendo com Nicodemos, depois do confronto inicial, que isso não está dito aqui, mas é como se esse confronto inicial abriu a porta, abriu o coração de Nicodemos, mexeu com ele, criou aquela frissurazinha que é suficiente para a água entrar, não é? Todo mundo sabe disso. Numa laje basta uma frissura invisível para daqui a pouco a água está minando.
Então, dos versículos 14 a 21, é o resumo, que é o conteúdo da obra da salvação em favor de pecadores, que é aplicada em pecadores, que pela obra do Espírito Santo começam a se arrepender e crer. É a justiça de Cristo conquistada por meio da sua obra na cruz. Então Jesus resume aqui esse ensino, dizendo: o Filho de Deus será crucificado e morto como prova do amor de Deus por pecadores. Pecadores que só merecem o julgamento. Mas Jesus não veio para julgar, veio para salvar. O julgamento fica para o final. Agora Deus está trabalhando na vida de pecadores para a salvação. Esses pecadores que estão sendo alcançados pela graça de Deus são iluminados. A palavra luz aparece aqui nesses versículos finais. Esses que estão sendo iluminados abandonam as trevas e se aproximam ao amor de Deus, ao Filho da luz, ao Filho do amor de Deus, e então são salvos por eles. Jesus já é como se estivesse despedindo Nicodemos com uma mensagem completinha, o que ele precisava fazer agora, para, usando o jargão, para dar o próximo passo. Estou dizendo isso porque nós estamos vendo aqui Nicodemos procurando Jesus, hein? Então, Nicodemos está procurando Jesus, não é que isso seja de todo errado. A questão é que quando Nicodemos procurou Jesus, ele não procurou Jesus por causa da fé operante no seu coração, ele procurou Jesus por causa da sua curiosidade. Ele olhou para Jesus como seu igual. Ele só podia extrair de Jesus talvez alguns entendimentozinhos adicionais àquilo que ele já sabia acerca da lei. Mas ele saiu daqui humilhado. Ele saiu daqui com o coração tocado. E ele sai daqui com a mensagem do Evangelho, a mensagem completa. Essa conversa pode até ter durado muito mais do que aquilo que a gente tem aqui, porque de vez em quando nós só temos resumos na Bíblia. O texto encerra sem dar nenhum resultado. Ele pode ver o versículo 22, já depois disso, depois que Jesus terminou de falar, foi Jesus com os discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizado. Não nos é dito absolutamente nada sobre qualquer impacto da mensagem de Jesus sobre Nicodemos. Aí a gente percebe que nesses detalhes, a gente percebe às vezes o propósito do autor, né? Que quando a gente está estudando a Bíblia, está preparando as pregações, a gente está muito preocupado em entender por que essas coisas. Sempre estamos enchendo os nossos rascunhos de porquês, por que isso, por que aquilo. E então é um desafio ir atrás dessas respostas. E nem sempre nós temos, e nem podemos ser conclusivos nem mesmo aqui, porque o texto não está indicando com clareza. Mas o fato que João omite aqui essas informações é como se ele realmente nos deixasse com essa parte, a parte da confrontação do Evangelho com o pecador e com a mensagem que é deixada com o pecador, e agora é obra do vento. A gente não sabe como o vento vai agir. Nós temos que esperar que o vento sopre e realmente cause efeito no coração do pecador. Mas para nossa surpresa, o mesmo João, não outro evangelista, mas o mesmo João volta ao ponto, e ele volta ao ponto de onde ele parou. Vamos agora lá para o capítulo 19. Versículo 39 a 42. Depois disto aqui é depois da crucificação, tá? Jesus morreu, está lá na cruz. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ou seja, já vinha sendo discípulo de Jesus. Então esse aqui João faz questão de dar testemunho favorável a ele.
ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. Essa frase a gente já conhece, hein? Nicodemos lá atrás também. Rogou a Pilatos, então mostrou confiança, coragem, então a fé está impulsionando realmente um líder de Israel a ir para Pilatos para pedir o corpo de Jesus. É confiança, é não ter medo das consequências da sua fé. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e tirou o corpo de Jesus. E aí volta João. E também Nicodemos, aquele, sabe? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi. Agora a gente já pode ver aqui um sinalzinho de fé, de confiança, corajosamente, durante o dia, sem medo do que os seus colegas fariseus vão dizer. Ele foi lá. Agora, ele não foi buscar mais um mestre que podia lhe dizer alguma coisa. Ele foi buscar o corpo daquele que havia dito para ele, lá naquela conversa, que ele precisa ser levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto. Mas isso é para a salvação de todo aquele que crê. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mira e de aloés. Como era o costume da preparação do corpo, especialmente sendo num sábado, na sexta-feira, melhor dizendo, no fim de noite. O sábado ia começar, não podia fazer nada, mas eles queriam desfrutar mais do corpo de Jesus. Isso só poderia ser feito no domingo, que as mulheres vão fazer logo cedo, correndo para o sepulcro. Então, para preservar o máximo de tempo o corpo de Jesus, ainda sem a confiança firme na ressurreição, hein? Eles então preparam o corpo de Jesus para retornar no domingo de manhã, como aliás aconteceu com as mulheres e com outros, mas não foi necessário, Jesus já tinha ressuscitado. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. José de Arimateia era homem de Jerusalém, provavelmente também Nicodemos, e sendo de lá, eles provavelmente iam ter sepulcros próprios em Jerusalém, e possivelmente um dos dois estão usando os seus próprios sepulcros. E na pregação da noite a gente vai voltar a esse tema de usar o sepulcro de alguém, na pregação da morte de Sara, hoje à noite. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, nesse um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. E aí vai ver que isso cumpre também a profecia que diz que com os ricos ele foi sepultado. Irmãos e irmãs, devemos estar absolutamente certos que a nossa salvação não dependeu absolutamente de nada do que nós tenhamos feito. E veremos nas próximas pregações que nem a nossa preservação nessa salvação depende de nós. Ela é obra de Deus do começo ao fim. É Deus quem opera. Mas Deus, Ele faz isso pelo Espírito Santo e pela palavra. A palavra que Ele está usando na conversão de Nicodemos é a palavra que Ele também usa na nossa conversão e na nossa preservação, por meio da obra do Espírito Santo, permanentemente em nós. Então isso também fala da responsabilidade do pecador. O pecador de fato tem que buscar Cristo. O pecador de fato precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, precisa reconhecer os seus pecados, precisa se arrepender e precisa buscar Jesus. Versículo 16, na mensagem que Jesus deixou: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 18, quem nele crê não é julgado.
versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Esses versículos mostram que há uma participação nossa, há uma responsabilidade nossa. Nós temos que buscar a Deus. Aquela ilustração de entrar num barco, entrar num ônibus, parece falhar, porque coloca as pessoas completamente passivas. É melhor aquela ilustração do pastor Abrão, que dizia que é numa bicicleta. Ele gostava de repetir isso. Porque a bicicleta, para ela andar, você tem que pedalar. Então, dizer que a conversão é obra exclusiva, soberana, do começo ao fim do Espírito Santo, não significa que nós somos um toco de madeira. Se você tem os cânones de Dort, quando os cânones de Dort vai falar sobre a obra da regeneração, ele diz, lá a tradução em português ficou, nós não somos máquinas e robôs, mas lá no texto holandês fala sobre toco de árvore, sem vida, é uma coisa morta. Nós não somos assim, nem máquinas e robôs, nem toco de árvore. Nós somos pessoas, homens e mulheres, que foram feitos à imagem de Deus, que se perderam na corrupção e condenação do pecado, mas que ainda são alvos do amor e da graça de Deus na salvação. E por isso, quando Deus opera nesses pecadores, Ele opera de tal maneira que esses pecadores possam desejar aquilo que haviam perdido e possam buscar aqueles que estavam desconhecendo. De modo que quando o Espírito Santo trabalha no coração de um pecador, não tem a menor dúvida, ele virá a Cristo. É impossível ele não vir. Nicodemos, apesar de tudo que nós vimos no capítulo 3, foi até Jesus. Ele buscou Jesus. Ele procurou Jesus. E ele terá muito mais do que ele estava procurando. Nicodemos e nós aprendemos que nós precisamos ir para Cristo, sim, mas nós não faremos isso de nós mesmos. Só podemos ir a Cristo se o Pai nos conduzir até Ele. É obra de Deus em trazer pecadores para o seu Filho, e essa verdade nos é ensinada na palavra de Deus e é apontada como um sinal, o sinal do batismo, o sinal que nos ensina, de um lado, que nós somos pecadores. Nós ainda vamos aprender sobre batismo mais para frente. A água é símbolo de pureza, de purificação, você é pecador, precisa ser lavado, mas ao mesmo tempo, essa água do batismo não aponta para o próprio pecador, nem mesmo para a fé do pecador, mas aponta para algo fora dele. A salvação não vem de dentro dele, a salvação vem de fora, penetra nele. A água do batismo nos aponta para o sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele que lava, purifica os nossos pecados. Por isso, cada vez que na congregação, seja um adulto, seja uma criança, filho da aliança, que esteja recebendo esse santo sinal e selo da fé e da obra da salvação, que é o batismo, nós nos recordamos de todas essas coisas, porque só pode crer aquele que foi regenerado, e só pode ser regenerado aquele que é alcançado com a graça de Deus. Amém.